Olá, eu sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. É um prazer estarmos de volta para compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração com o seu coração. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje gostaria de falar sobre o texto que está em João capítulo 10, versículo 1 a 18, quando Jesus se apresenta como o bom pastor. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Jesus, o bom pastor. Mas antes, gostaria de fazer um pedido para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não custa nada, você não tem que fazer nenhum tipo de cadastro. Apenas clicar nesse botãozinho abaixo aqui, se inscreva. Automaticamente você estará inscrito. Aparecerá também o sininho, você clica no sininho para que você possa receber as notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que Deus tem desejado falar com você através da palavra. Se você já é inscrito, não deixe de compartilhar, de comentar e de divulgar esta palavra com outras pessoas para que outros também possam ser alcançados pela verdade, pela palavra e assim serem transformados na presença do Senhor. Jesus, o bom pastor. Queria ser bem breve e apresentar para vocês, dentro desse contexto bíblico, quando Jesus ele se apresenta, ele se caracteriza como o bom pastor, ele se revela como o bom pastor, como aquele que dá vida pelas suas ovelhas, como aquele que cuida das suas ovelhas, como aquele que conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas também o conhecem. Na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 25, diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O apóstolo está dizendo que a alma ela se converte ao pastor que é Jesus, e a partir desse momento o pastor que é Jesus começa a cuidar, começa a dar uma atenção especial para suprir, para agir, para cuidar, para guardar das suas ovelhas, para proteger as suas ovelhas, as pessoas que creem nele, que esperam nele, que confiam nele, que entregam suas vidas a ele. E o Senhor passa a viver uma relação de compromisso, comprometimento, assim como essas pessoas precisam também se comprometerem ou estarem comprometidas com Jesus. Mas vamos lá. Jesus, o bom pastor, ele entra pela porta para cuidar de nós. É o que o texto fala isso, né? O texto nos apresenta no capítulo 10, versículo 1 a 3, que Jesus não é aquele líder, né? Aquele pastor que ele viola os direitos, ele viola, né, as condições, né? Que ele desconsidera as pessoas porque elas são lideradas por ele. Jesus não faz isso, né? Apesar dele ter toda a autoridade, dele ser poderoso, dele ser o pastor das nossas almas, das nossas vidas, o texto diz que ele não usa dessa autoridade para violar a vontade das suas ovelhas, ou seja, dessas pessoas. Ele não usa dessa autoridade. Ele simplesmente respeita as nossas limitações, respeita as nossas escolhas, respeita as nossas decisões e espera, né, possamos refletir sobre o que ele tem para oferecer a cada um de nós. Ou seja, para que possamos ouvir, é por isso que é importante entender esse contexto, porque ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque a verdadeira ovelha, né, o verdadeiro servo de Deus, as pessoas que compreendem que suas vidas pertencem a Jesus, elas ouvem a voz do Senhor e elas não precisam ser violadas, ou seja, Jesus não precisa agredi-las, né, para que elas possam entender o projeto de vida que Jesus tem preparado para elas. Então Jesus bate a porta e ele espera ser recebido. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus jamais irá te agredir emocionalmente. Jesus jamais irá usar as suas emoções para te enganar, como muitos falsos pastores têm enganado várias pessoas por aí, apelando para as emoções dessas pessoas, para as necessidades, para aprisioná-las, para torná-las prisioneiras e sugá-las
as suas vidas. Jesus, o bom pastor, ele não faz isso. Ele, apesar de ter o poder, né, de decidir sobre a sua vida e para a sua vida, ele sempre te dá a oportunidade de assumir essa postura, de abrir a porta da sua vida para que ele entre. Não só para que ele faça parte, mas também para que ele possa determinar a direção da sua vida. Como diz a seguinte: Jesus, o bom pastor, nos guia para fora da prisão através da sua justiça. Capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Diz que só Jesus é capaz de nos justificar pelo seu sangue, nos conduzindo pelas suas veredas de justiça, ou seja, pelos seus caminhos. Nós não somos justos perante o nosso Deus, mas somos justificados em Cristo Jesus através do seu sacrifício, através da sua obra. E como bom pastor, Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. E através dessa vida, ele mesmo trilha, ele mesmo percorre o caminho para que possamos segui-lo. Porque o bom pastor, ele nos conduz através da sua voz e nós podemos segui-lo. Salmos 23, versículo 3, a parte B, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista Davi expressa aqui, usando, a figura do pastor de ovelhas, que não ia chotando atrás as ovelhas, mas ele ia à frente e falava, pronunciava palavras para que as ovelhas o seguissem. Assim é Jesus. Jesus não vai atrás de nós, nos forçando a segui-lo, nos forçando a entrar por um caminho que ele deseja que estejamos percorrendo. Jesus, ele vai à frente, ele mesmo é o caminho. Então nós trilhamos nossas vidas através de Jesus, nós caminhamos através de Jesus, através de uma atitude de obediência e de reconhecimento da sua voz. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, nós não somos justos suficientemente para trilharmos os caminhos do Senhor, para caminharmos de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele nos justifica, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele não toma a vida das ovelhas, ele não suga a vida das ovelhas, mas ele dá a vida pelas suas ovelhas, para que elas possam caminhar seguramente na presença de Deus, seguramente diante dos lobos desse mundo, seguramente diante dos desafios, e serem conduzidas até a vida eterna, até a presença do nosso Deus. Mas Jesus, o bom pastor, também ele se coloca como a porta por onde nós devemos entrar. Por quê? Porque nele nós encontramos a segurança. João capítulo 10, versículo 7 até o 9, a parte A, Jesus se apresenta como a única porta de acesso a Deus. Ou seja, nem todos os caminhos levam a Deus. Jesus é a porta de acesso a Deus. Jesus é o caminho de acesso a Deus. Só através de Jesus nós temos livre acesso à presença de Deus. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que protege as suas ovelhas. Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas à presença do Pai, à presença de Deus, e dá vida. É o único que concede vida, porque ele ressuscitou, morreu, ressuscitou para nos dar vida. E crendo nele, como bom pastor da nossa vida, somos conduzidos também a essa vida. Então a palavra de Deus é assim, que ele é a porta estreita por onde devemos passar, Ele é o molde perfeito pelo qual importa que sejamos salvos. É através de Jesus que nós somos salvos. É através dele, através desta maravilhosa ação de ser o nosso bom pastor, de nos conduzir até a vida eterna. Nós somos salvos em Cristo. Somos conduzidos quando entramos por este caminho, em Cristo, o caminho que é Cristo, e chegamos à presença de Deus. Jesus é o bom pastor que nos alimenta com a verdade e com a vida. Capítulo 10, versículo 9 até o versículo 10 do Evangelho de João, nós encontramos esta palavra. Irmãos, tem muitas coisas que ouvimos e temos ouvido nesses dias que não têm alimentado as nossas vidas, que não têm nos fortalecido e não têm gerado vida dentro de nós. São palavras fúteis, são promessas que não se cumprirão, violências, guerras, rumores de guerras,
palavras decepcionantes, enganadores, lobos, são muitos lobos. Jesus tem se apresentado como verdadeiro pastor que alimenta com a verdade a nossa vida. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Bíblia. Precisamos alimentar desta verdade, precisamos nos fortalecer através dessa verdade, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Assim que ele desafiou os seus discípulos em determinado momento, e ele perguntou por que eles não se retiravam, juntamente com outros que o haviam abandonado, como muitas pessoas têm deixado Jesus em troca de tantas outras coisas no mundo hoje. E ele perguntou, os apóstolos responderam, Senhor, precisamente o apóstolo Pedro, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele nos conduz à vida eterna. Ouvindo a voz de Jesus, nós estaremos sendo conduzidos à verdadeira realidade de vida que começa aqui com Ele. Uma trajetória segura, não isenta de lutas, de problemas, de dificuldades, mas segura, protegida, porque nós passaremos a habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Mesmo que sejamos acometidos por doenças, enfermidades, desafios ou dores, o Senhor, nosso bom pastor, nos cura, nos restaura, e quando Ele não cura, Ele sustenta, Ele dá força para passarmos por estes momentos seguro, na certeza de que temos recebido um alimento verdadeiro para a vida. Jesus, o bom pastor, dá a vida por nós. Dificilmente alguém daria a vida por uma pessoa que merece. Dificilmente. Mas Jesus deu a vida por quem não merecia, e nós não merecemos, e jamais mereceremos. Mas Ele, como bom pastor, deu a vida por nós. João capítulo 10, versículo 10 e também versículo 15. Nós precisamos entender, dentro dessa visão espiritual, que Jesus deu a vida por nós, se entregando na cruz. E Ele nos dá vida em abundância, diz o texto, capítulo 10, versículo 10. Ele nos protege, capítulo 10, versículo 11 a 13. Ele não nos abandona, capítulo 10, versículo 12 a 13, e Romanos, capítulo 8, 31 a 39, quando entendemos que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele deu a vida por nós, e por dar a vida por nós, Ele se envolve com a nossa vida, mas Ele deseja que também venhamos a nos envolver com a vida que Ele tem proposto para nós. Na presença do Senhor, é com a vida do Senhor que nós nos sentiremos mais seguros, mais fortalecidos, entendendo que Jesus é o bom pastor que nos conduz à presença de Deus em segurança. Jesus, o bom pastor, nos conhece. Isso é importante guardarmos esta palavra, porque às vezes achamos que Deus não nos conhece, que o Senhor não nos conhece, que podemos enganá-lo, que podemos criar situações para que Ele se perca nessas situações. Ele nos conhece. Ele conhece a intenção dos nossos corações, Ele conhece o que nós sofremos, Ele conhece sobre o que nós precisamos, Ele conhece sobre o que é melhor para as nossas vidas. Capítulo 10, versículo 14 a 16. Jesus nos chama pelo nome. No versículo 3 diz que Ele nos chama pelo nome. Ele conhece nossas verdadeiras necessidades. Jesus supre cada uma das nossas verdadeiras necessidades. Jesus é o nosso bom pastor. Entenda isso. Jesus é o bom pastor da sua vida. Confie nele, entregue sua vida, o seu coração a Ele. Coloque diante dele todas as suas ansiedades, suas angústias, suas lutas e suas necessidades. Ele te conhece. Ouça quando Ele te chamar pelo nome e atenda, siga. Não deixe de seguir o Senhor Jesus. Caminhe com Ele, porque caminhando com Ele, Ele irá fazer com que você caminhe por caminhos seguros, por pastos verdejantes, por vitórias na presença do nosso Deus. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe a sua opinião, compartilhe suas experiências que você tem tido com esse Cristo, o bom pastor da sua vida. Momentos que você tem sentido a presença e o cuidado dele, para que outras pessoas também sejam alcançadas através do seu testemunho e entenda que Jesus, o bom pastor, cuida da sua vida, Ele cuida de nós. Que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus.